graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com você, querido, querida. É com muita alegria que nessa noite de domingo, o último domingo do mês de fevereiro, nós podemos entrar na sua casa através desse modal online para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Que Deus possa falar contigo nessa noite de celebração e de adoração. Logo mais nós vamos meditar na palavra de Deus com o tema Vitória sobre o gigante chamado medo. O momento que nós estamos vivendo é um momento grave de pandemia ainda assolando a nossa cidade, o nosso estado, o país e o mundo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores e nós vamos ver naturalmente logo mais o que a palavra do Senhor nos orienta, como ela nos conforta e traz a certeza de que Deus está conosco para vencermos qualquer obstáculo. É com alegria que nós entramos, então, na sua casa. Você que está chegando agora, que Deus te abençoe. Nós continuamos ainda no distanciamento social devido à pandemia. Estamos observando os decretos, a flexibilização que esses decretos eles têm oferecido, e ainda não nos é permitido o retorno aos cultos presenciais. Mas nós seguiremos através dessas lives, através dessas transmissões, celebrando juntos ao Senhor e entrando na sua casa, indo até você, através, então, dessas transmissões. Que Deus te abençoe de um modo todo especial. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Deus falar com você. Antes da gente propriamente começar, antes da gente orar, pedindo que Deus venha a receber em seu trono de graça o culto que iniciaremos, nós, portanto, temos algumas comunicações para apresentar. A quarta-feira, o culto de oração, junte-se a nós em oração. Nós tivemos aí a semana de oração por missões mundiais, a campanha começa já, todos nós podemos estar já nos comprometendo, nos envolvendo com missões mundiais. E houve a semana de oração e todos estão convidados para interceder por missões mundiais, cooperar, tanto através do PROAM, que é o Projeto de Ação Missionária da Igreja Batista Amar. Você pode cooperar, você pode contribuir através do projeto, ou também de maneira avulsa, mesmo que você não esteja com o seu nome no PROAM, mesmo que você não esteja com o seu arranjo no PROAM, que esse é o termo que nós utilizamos, mas você pode sim cooperar com missões mundiais de modo especial. Nós faremos através dos domingos que se seguirão no mês de março, que já começa amanhã, tendo momentos especiais de missões mundiais através, então, da equipe dos coordenadores de missões. Quarta-feira, o culto de oração, e devemos lembrar que toda quinta-feira a MCM, Mulher Cristã em Missão, da Igreja Batista Amar, se reúne online através da sala virtual. Então, se você ainda não participou, procure a irmã Janete, mande uma mensagem para ela. Se você quer que outra pessoa participe, indique, comunique-se com ela e certamente estará, portanto, participando. Também a irmã Fernanda Carvalho, que são as líderes da Mulher Cristã em Missão da Igreja Batista Amar. Toda quinta. Domingo, nós temos, então, os cultos 8h30, seguido da EBD 9h45, e às 19 horas, culto de celebração ao nosso Deus. Então, essas são as comunicações que temos para o momento. Mês que vem, campanha de missões mundiais, você pode participar, esteja atento. Durante o mês inteiro nós estaremos trazendo vídeos, informações dos coordenadores sobre a campanha de missões mundiais.
Vamos começar então, propriamente, orando, pedindo a Deus que receba em seu trono de graça o culto que estamos iniciando propriamente agora. Desacelere, deixe as preocupações agora nas mãos de Deus, coloca toda a ansiedade nas mãos de Deus. Não perca esse momento tão importante de celebração ao nosso Deus. Vamos nos dirigir em oração. Curve sua cabeça, por favor, onde você estiver. Nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque temos a oportunidade de cultuar ao Senhor, de celebrar ao teu nome. E pedimos-te, nosso Deus, nesta hora em que começamos o culto, em que estamos buscando a tua presença, que o Senhor receba em seu trono de graça, como aroma suave, o culto que estamos iniciando, ofertando ao Senhor nesta hora. Que sejamos encontrados como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai Santo. Fala conosco também, nós te pedimos, através da tua palavra logo mais. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus é bom, Deus cuida de nós, e por isso nós não precisamos temer coisa alguma. Ele está conosco, ele prometeu que estará conosco todos os dias. É a promessa do Senhor Jesus para conosco. Então agora nós vamos ler um texto bíblico que se encontra então em Números, capítulo 13, dos versículos 25 a 33. Aqui o relato dos espias que foram enviados por Moisés para olhar a terra prometida, a Canaã, e trazer um relatório para que eles pudessem, então, juntamente com a congregação, estarem sabendo, na visão desses espias, como era a terra prometida. Números 13, versículos 25 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado,
dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? É assim que diz a palavra do Senhor. Que relato esse, não é verdade? Um relato impressionante, né? Moisés havia enviado então os espias a fim de que pudessem observar a terra, trazer um relatório que fosse motivador, um relatório que fosse então trazer boas expectativas e esperanças ao povo, mas foi o contrário. A maioria deles, apenas Josué e Caleb, discordaram desse relatório porque eles estavam confiantes que Deus os ajudaria a vencer todo e qualquer desafio. E é exatamente isso. Deus está conosco e Ele nos ajuda a vencer todo e qualquer desafio. Por essa razão, nós temos vitória sobre o gigante chamado medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Logo mais nós vamos meditar no texto sagrado falando sobre isso. Mas agora nós vamos ter um momento especial de oração. Nós temos muitos motivos para orar. Temos muita gente enferma ainda lutando, tanto contra a Covid quanto contra outras enfermidades. Temos famílias enlutadas, temos pessoas desempregadas, temos situações difíceis acontecendo, e assim nós precisamos clamar ao Senhor. Claro, nós primeiramente agradeceremos a Deus porque Ele até aqui tem sido conosco, tem nos preservado, tem cuidado. Estamos vivos, estamos respirando, temos uma família, temos o nosso lar, enfim, as bênçãos de Deus têm chegado também até nós. Se você tem um pedido de oração, um motivo de oração, você pode dizer para Deus, você pode colocar diante do Senhor nesta hora. Nosso Deus sempre está atento às nossas orações. Você pode colocar diante do Senhor o seu motivo de oração. E eu quero convidar você, amigo, amiga, você que está agora neste culto, online, eu quero pedir que você curve a sua cabeça para que nós oremos, para que nós intercedamos diante do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, todas as bênçãos derramadas, todo o teu cuidado para conosco. Obrigado por aqueles que se recuperaram das enfermidades. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão se recuperando, por aqueles, ó Deus, que estão tendo a sua saúde retomada, estão sentindo o revigoramento que vem do alto. Vem abençoar, ó Deus, cada vez mais. Nessa hora, Pai Santo, colocamos diante de Ti aqueles que estão lutando com relação à sua saúde. Ó Senhor, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão em casa, lutando contra enfermidades, visita, ó Deus Santo, a cada um com a Tua mão de graça, com a Tua mão de misericórdia, com a Tua mão de cura, ó Deus. Também pedimos-Te por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão entristecidos,
por aqueles, ó Deus, que estão sentindo a dor da saudade, da partida de um ente querido, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha e saia em consolo dessas pessoas, dessas famílias que estão nesse momento passando pelo luto. Nosso Pai, nós colocamos diante de Ti os motivos de oração dos irmãos, irmãs, amigos que estão acompanhando essa transmissão. Não sabemos, ó Deus, o que cada um tem colocado diante de Ti, mas o Senhor conhece cada coração, conhece cada necessidade, porque o Senhor sonda a cada um de nós. E por isso nós confiamos, ó Deus Santo, na Tua graça, no Teu poder e na Tua misericórdia. Ó Senhor, venha abençoar a cada um, visitando a cada família nesta hora. Desde já, Senhor, nós colocamos a campanha de missões mundiais diante de Ti. Ó Senhor Deus, abençoa a Tua igreja e que possamos suplantar mais uma vez os alvos propostos para 2021. Na certeza de que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é bom. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor, do Teu altar de graça e de misericórdia. E oramos no nome poderoso e invencível de Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. A nossa oração, está nas mãos do nosso Deus. E agora é um momento especial. Momento de cantarmos, de celebrarmos ao Senhor com o grupo de louvor. Ouçamos, participemos, cantemos. O Senhor é bom, merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Abramos o nosso coração para louvor do Senhor. Equipe de louvor da Igreja Batista Amar, com a palavra. Que Deus abençoe a cada um. Declarar que somente Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos declarar mais uma vez, Jesus, tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós estamos aqui para adorar aquele que é o único de receber todo o louvor, toda a adoração, a honra e a glória para sempre. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ele é digno de todo louvor, toda honra. E mesmo antes de nós nascermos, Ele já sabia que tinha algo preparado para nós. Vamos declarar, vamos louvar com toda a força do nosso coração ao Deus digno de todo louvor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, querido, querida. Como é bom a gente adorar o Senhor, a gente cantar, a gente celebrar. Certamente, daqui a algum tempo, nós poderemos retornar ao templo de modo presencial, estarmos juntos de novo, celebrando ao Senhor. Com a graça de Deus, a vacina está chegando no nosso estado, mais pessoas serão imunizadas e com isso nós poderemos então retomar a busca ao Senhor de modo presencial. Se Deus assim permitir, logo nós estaremos de volta à casa do Senhor, juntos, celebrando e adorando ao nosso Deus. Mas enquanto isso não chega, nós seguimos juntos através da transmissão. A tecnologia bem usada é uma bênção de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, então, por isso. Nesta oportunidade, nós queremos meditar com o tema Vitória sobre o gigante chamado medo. E para isto, nós estaremos então lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 45 até os 50. Você conhece essa história, é a história de Davi e Golias. Desde criança a gente ouve, né, essa história de Davi lutando contra o gigante. As crianças conhecem muito bem essa história contada e recontada nas salas de criança. E também os adágios populares, que muitas vezes nas batalhas da vida as pessoas dizem, eu estou lutando contra um gigante. E o texto sagrado que nós vamos ler mostra, portanto, a batalha de Davi contra este homem, Golias, que seria, aos olhos humanos, um homem que não seria derrotado aos olhos humanos. Mas Deus estava com Davi. Vamos ler o texto, então, versículos 45 até os 50. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e
toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? É assim que diz a palavra do Senhor. Vitória sobre o gigante chamado medo. Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que fale conosco. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por tua palavra, que é alimento espiritual. Ó Deus, abrimos o nosso coração. Que o nosso coração esteja como uma terra pronta para receber a tua semente. Fala conosco, ó Deus. Nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vitória sobre o gigante chamado medo. Em nossa jornada, na nossa vida, todos nós enfrentamos muitas batalhas, muitas lutas, muitos gigantes. Parece que esses gigantes, que são as lutas, que são os problemas, sempre estão nos perseguindo, sempre estão tentando desestabilizar a confiança, desestruturar a vida das pessoas. E muitos, diante desses gigantes da vida, desses problemas, dessas dificuldades, desses desafios, desta pandemia, parece que perdem as esperanças, se esmourecem com relação a isso. Muitos acabam, então, internalizando que a batalha já está perdida, né? De que esses gigantes irão derrotar a pessoa, irão derrubar, irão vencer. Absolutamente não jogue a toalha. Absolutamente confie no Senhor. E o texto sagrado que nós lemos dessa batalha, que aos olhos humanos seria improvável ser vencida por Davi, diante de um homem tão preparado como era Golias, um guerreiro acostumado às lutas e também vestido para a batalha, aos olhos humanos seria improvável de que Davi vencesse. Só que Deus estava com Davi, Deus estava com ele. E nós enfrentamos as batalhas da vida, os gigantes da vida, né? No sentido dos problemas da vida, nós precisamos entender que realmente os gigantes existem. Pode ser que você esteja enfrentando um gigante que te desestabiliza, que muitas vezes tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sono. Pode ser que você esteja enfrentando um tipo de gigante. E a gente precisa entender que os gigantes realmente existem. Alguns
são criados por nós, mas os gigantes existem. Em que sentido? Existem aqueles que são reais e aqueles que são fictícios, criados pelas pessoas. Muitas vezes os medos, ou o medo, que toma conta, então, do coração, da mente das pessoas, acaba paralisando, então, qualquer iniciativa, qualquer tentativa das pessoas. E muitas vezes o medo faz com que as pessoas de imediato desistam dos seus planos, dos seus projetos. E o pior disso tudo é quando o medo ele evolui para um tipo de fobia, que se torna, então, um tipo de enfermidade, uma patologia que, portanto, muitas vezes acaba tomando a mente e o coração das pessoas. Existem muitas fobias que naturalmente, como falamos, são patologias. Existem, por exemplo, aqueles que têm medo de tudo, que se chama, então, essa fobia de pantofobia. É medo de qualquer coisa, medo de viver, medo de morrer, medo da porta abrir, medo da porta fechar, medo do escuro, medo da luz, medo de tudo. Existe, portanto, aqueles que têm medo de assumir responsabilidades através do casamento. Sabe como é que se chama esse tipo de patologia, esse tipo de fobia? Gamofobia. É o medo da pessoa de casar, de assumir responsabilidade e tudo mais. Existe também, por exemplo, aquele medo de ficar solteiro. Muita gente tem medo de ficar solteiro. Se chama essa patologia, essa fobia de anuptofobia. Existe também o medo de ficar sozinho. Tem pessoas que não aguentam absolutamente ficar sozinhos. Essa fobia se chama monofobia. E aquela que é mais comum, que as pessoas, muitas vezes elas dizem, não, eu sofro de claustrofobia, que é aquele medo de espaços apertados, né, de elevadores, de estar num espaço curto ali. Muitas pessoas acabam, então, ficando sem ar, né, tendo aquele tipo de taquicardia diante, então, desse tipo de fobia. Ou seja, existem muitas, essas são algumas fobias, o medo que evoluiu, então, para um tipo de patologia que toma, muitas vezes, o coração, então, das pessoas. Existem muitas outras, mas o que nós desejamos nessa noite apresentar é que é possível ter vitória sobre o gigante chamado medo. É possível sim. Você não precisa ficar desistindo das coisas antes da hora. Existem aqueles que são especialistas em desistir das coisas, em desistir dos seus projetos, em desistir dos seus planos. Existem aqueles que já se especializaram em desistências. Muitas vezes até começam bem, mas terminam muito mal. Né? Um curso, um projeto, uma decisão, muitas vezes, de cuidar da saúde, de emagrecer, de um desafio e tudo mais, muita gente acaba engavetando, então, por conta, muitas vezes, até mesmo, de uma autossabotagem, do medo de prosseguir, de um medo de avançar, de um medo dos desafios que muitas vezes, então, se apresentando. Essa autossabotagem faz com que as pessoas não saiam do lugar, elas fiquem paralisadas, elas fiquem ali sem tentar algo novo, né? Desconfiados de tudo. Tem gente que deixa tudo para depois, e depois, e depois, e as desculpas vão sendo sempre apresentadas. Isso se chama autossabotagem através
da procrastinação que vai então tomando muita gente. As pessoas vão sempre se desculpando, deixando as coisas para depois, e o tempo passa e nada é feito, absolutamente. Então, é interessante nós observarmos que, no texto que nós lemos, esse episódio conhecidíssimo, registrado no Antigo Testamento, pode nos ensinar lições espirituais, e certamente a palavra de Deus o fará, para que nós apliquemos em nossa vida. O desafio, então, vencido por Davi, nos ensina muitas lições espirituais. Então vamos a ela. A primeira lição espiritual que nós podemos extrair do texto sagrado é que realmente os gigantes existem. Porém, não tenha medo deles. Os gigantes realmente existem, mas você não precisa ficar com medo deles. Eles zombam da nossa fé, eles enfraquecem muitas vezes a igreja, né? Esses gigantes que existem, né, na figura ali do Golias, que realmente era um homem que colocava medo no exército de Israel, que seria algo que aos olhos deles seria impossível vencê-lo, né? Esses gigantes muitas vezes se escondem atrás de estruturas impenetráveis, muitas vezes são os poderosos, né, que se escondem atrás até mesmo das togas, dos tribunais, de gabinetes, de políticos e de poderes que estão aí. Esses gigantes realmente, eles existem e muitas vezes se apresentam através dessas estruturas que mencionamos e que são construídas como verdadeiras fortalezas e que muitas vezes se apresentam como impenetráveis. Outras vezes esses gigantes são criados por nós, como nós já falamos, e que muitas vezes tomam então o coração das pessoas. Muitas vezes se apresentam como um tipo de situação que a pessoa está vivendo, né? E essa situação acaba então tomando a mente e o coração das pessoas. Tem gente que muitas vezes tem medo da exposição, tem medo de falar, medo de emitir o seu posicionamento, medo de tentar alguma coisa nova e que com isso acaba então perdendo oportunidades porque ficam paralisadas diante desses desafios que se configuram muitas vezes como verdadeiros gigantes para as pessoas. E outros acabam então tomando situações, as circunstâncias da vida, que se transformam, que se configuram então como gigantes, né? Às vezes é um acidente, uma fatalidade, uma tragédia, algo que aconteceu e que desta forma acaba fazendo com que as pessoas fiquem com medo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo difícil para todas as pessoas, para todas as famílias, esse gigante chamado medo tem tomado o coração de muita gente. É impressionante como as pessoas, de um modo geral, têm se deixado tomar pela ansiedade, têm se deixado tomar pela desesperança, têm se deixado tomar, então, por essa situação que está aí. Ela realmente existe. Como nós falamos, os gigantes existem. A situação que nós estamos presenciando, vivendo nesse momento, ela existe. Mas não devemos, absolutamente, então, nos deixar tomar pelo medo, nos deixar tomar pelo momento, então, que nós estamos atravessando.
Então vamos pensar no gigante chamado Golias. É interessante a gente notar que esse desafio de Davi não era qualquer desafio. Era com um homem preparado. Golias, ele usava uma armadura de escamas que seria considerada impenetrável. Essa armadura pesava cerca de 60 quilos. Essa armadura com essas escamas, espada não penetrava. Era alguém preparado, alguém que estava vestido, então, para a batalha. Ele usava também caneleiras preparadas para, portanto, proteger as suas pernas. Usava também uma lança. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Você pode imaginar, então, quanto essa lança pesava, atirada, portanto, em uma pessoa, naturalmente seria difícil de se desviar. Ele usava uma espada, ele usava um capacete e ainda tinha um escudeiro que ia à sua frente. Esse gigante tinha 3 metros de altura. Era gigante para ninguém botar defeito. Era alguém que metia medo em qualquer pessoa. E era exatamente isso que ele fazia. Ele se aproveitava, então, do seu tamanho, da sua vestidura, das suas armas, da sua experiência, que fazia-se, portanto, valer. E ele, durante 40 dias, esteve diante do exército de Israel, do exército do Senhor, então provocando, chamando para o desafio todos os dias. Era algo impressionante. Israel estava com o moral abalado. 2 vezes ao dia, pelo espaço de tempo de 40 dias, esse gigante os desafiava. Veja só, não era só uma vez ao dia, não. Eram 2 vezes. Esse gigante ia lá e, portanto, os desafiava, os humilhava. E aos olhos deles não havia chance alguma. É como no texto que nós lemos inicialmente, no texto de Números, que nós lemos ainda há pouco, no início, portanto, desse culto. Quando o povo, os espias, eles, ao entregarem um relato a Moisés e ao povo do que eles viram, eles disseram para Moisés: olha, nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e aos olhos deles de igual forma. Ou seja, eles já estavam derrotados. Apenas Josué e Caleb então foram contra esse relato de derrota, esse relato de miséria que os outros espias, portanto, estavam apresentando a Moisés e ao povo. Preste bem atenção nisso. O povo estava com o moral abalado, estava humilhado por conta do desafio, então, de Golias. Eu posso imaginar esse Golias dizendo para o povo, olhando para eles, dizendo: não tem homem aí? Cadê os homens de Israel? Não tem ninguém que se proponha a me desafiar. Eu posso imaginar todos aqueles homens de Israel olhando para o outro lado, fingindo que não era com eles, não é comigo isso, é com o rei, é com alguém que se proponha, é com isso e aquilo outro, mas ninguém se propunha a lutar contra o gigante, parecendo que não era para com eles aquele desafio. Estavam com o moral abalado diante do gigante. Pare de olhar para os gigantes. O povo estava olhando para Golias e se medindo com ele. Pare de ficar olhando
para os desafios, para os problemas, para o momento que estamos então atravessando, para as dificuldades desse momento. Pare de ficar olhando para os gigantes e ficar medindo a situação, de ficar pensando. Isso só vai trazer maior ansiedade, maiores problemas trazidos a você na sua mente e no seu coração. Pare de ficar se medindo com a situação que está aí. É importante a gente destacar que os gigantes existem, realmente eles existem, mas nós não devemos ficar com medo, nós não devemos nos deixar tomar pelo medo, nos deixar que o nosso coração esteja tomado pelo medo, absolutamente. Diante do gigante, não fique se medindo, mas confiante no Senhor. É interessante a gente observar, já falamos, por 40 dias, Golias ficou desafiando o povo. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. Mas, Davi apareceu. Ele havia sido mandado pelo seu pai, Jessé, deixar então um queijo, deixar ali um alimento, tanto para o rei quanto para os seus irmãos, capitão da guarda, tudo mais. E mandou, e ele ouviu então o desafio de Golias. E diante da tremedeira do povo, diante da falta de coragem do povo, Davi ergueu a sua mão e disse: eu vou lutar contra esse homem, porque ele não está ali se levantando tão somente contra o povo de Israel, mas está, portanto, se levantando contra o Deus de Israel. Por isso ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu venho a ti em nome do Senhor. A afronta de Golias era contra Deus, e Davi, então, sabia disso. Entenda uma coisa, é importante a gente destacar: as nossas lutas, o apóstolo Paulo deixa claro isso, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades que estão aí. A nossa luta é uma luta espiritual. E Davi, primeiramente, ele sabia disso. Por isso, ele não ouviu as vozes dos covardes, dos pessimistas, dos derrotados, daqueles que diziam para ele, tanto seus irmãos quanto os outros: você não vai poder, você não tem condições, você é apenas um pastorzinho, você não é preparado para a luta, você não tem a menor chance. Davi não se deixou tomar por esse tipo de palavra que muitas vezes chega às pessoas e elas acabam desistindo antes mesmo de tentar. Entenda uma coisa, preste bem atenção nisso. Aquele que nunca venceu um gigante na vida dirá para você que os gigantes são impossíveis de serem vencidos. As pessoas que nunca venceram um desafio vão dizer para você que você não pode, que você não tem condições, de que você não vai vencer. Entenda, muita gente não vence na vida e não quer que os outros vençam também. Davi não se deixou dominar pelas palavras que vinham daqueles que já estavam derrotados, daqueles que não tinham mais perspectiva. Muitas pessoas acabam dizendo: você não tem chance, isso não é para você, você não tem capacidade, você não tem condições. Não se deixe tomar por esse tipo de palavra, absolutamente. No filme Em Busca da Felicidade, o personagem do Will Smith, ele diz para o seu próprio filho, ele havia dito para o seu filho queria ser um jogador
de basquete, ele disse, você não tem condição, de repente ele cai em si. Porque ele também estava lutando contra um desafio. E ele pede desculpas ao seu filho, ele diz, nunca deixe alguém dizer que você não consegue fazer alguma coisa. Presta bem atenção. Nunca deixe alguém dizer para você que você não vai conseguir realizar, que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Tem muita gente que nunca venceu um gigante na vida, vai dizer para você que você não pode. Mas não deixe absolutamente se deixar dominar por esse tipo de palavra que vem para amortecer o ímpeto muitas vezes. Juscelino Kubitschek, que foi um dos nossos presidentes, filho de pessoas pobres, sua primeira tribuna foi em um caixote de tomates. Ele utilizava o caixote, inicialmente, para que ele pudesse, então, discursar àqueles que o ouviam. Ele estudou medicina, filho de pessoas pobres, estudou medicina, né, estudou em outros países da Europa. Ele foi deputado federal, foi governador na década de 60, né, da década de 50, melhor dizendo, até o início da década de 60. Né, foi presidente, então, da República neste período. E ele construiu a capital dos brasileiros. Com muita gente dizendo, não é possível, você não vai conseguir. E ele conseguiu, porque ele não se deixou dominar pela palavra daqueles que eram contrários, que queriam amortecer, então, o seu sonho. Um outro presidente, agora não do Brasil, mas dos Estados Unidos também, Abraham Lincoln, que é um dos mais conhecidos presidentes dos Estados Unidos, cresceu na roça, foi um líder no seu país. Abraham Lincoln, leia a biografia dele, experimentou pelo menos 6 derrotas políticas em sua vida. E hoje, após ser eleito e reeleito, é um dos presidentes mais lembrados dos Estados Unidos. Assim como Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, eleito e reeleito de 2009 até 2017, né? O primeiro presidente afro-americano que há algum tempo ele condenou a morte daquele homem negro, George Floyd, que foi um episódio lamentável. Ele se posicionou no ano passado também contra isso. E agora nós estamos vendo Davi diante do gigante, um pastorzinho. As pessoas olhavam para ele, uma figura aparentemente frágil, entre aspas, porque na verdade os pastores eram pessoas acostumadas às intempéries. Eles viviam no campo, cuidando das ovelhas, e eles estavam acostumados às agruras, às intempéries do tempo, e a enfrentar, inclusive, os grandes animais, os predadores que se apresentavam. Davi, apesar de ser olhado inicialmente como alguém despreparado, como alguém que não venceria, portanto, ao desafio de Golias, mas nós precisamos levar em consideração de que ele já havia tido também as suas experiências. Ele havia matado um leão e um urso. Veja, quem é que consegue matar um leão e um urso? E não é uma pessoa forte, não é uma pessoa, portanto, preparada para algum tipo de batalha. É interessante, queridos, que os exemplos que nós mencionamos, tanto dos presidentes, quanto do homem chamado Davi, né, desse pastor de ovelhas chamado Davi, era algo interessante, porque eles tinham, portanto, motivos para desanimar. Eram gigantes que aparentemente, aos olhos humanos, seriam invencíveis. Mas eles venceram os seus gigantes.
lutando contra o desânimo muitas vezes, inclusive das pessoas, lutando contra as palavras que vinham de pessoas conhecidas, de pessoas da família, de pessoas que amamos muitas vezes, que acabam trazendo um tipo de palavra que tenta amortecer o ímpeto das pessoas. E é necessário, então, tomar muito cuidado para que você não desanime diante das palavras que vêm muitas vezes como um balde de água fria para desanimar. Eu também gosto daquele filme que tem o título O Menino que Descobriu o Vento. Tem uma mensagem importante, né, que eu usei e continuo usando, né, nas aulas, nas palestras, nas mensagens bíblicas, porque nós encontramos ali várias lições para a nossa vida. A primeira delas é que nascer pobre não significa, portanto, não é um fator determinante da sorte das pessoas. Não significa que nascer pobre vai ser, portanto, vai selar o destino das pessoas. É interessante porque esse menino, mesmo que o seu pai propriamente não tivesse condição de pagar pelos seus estudos, absolutamente, ele superou isso. Ele buscava alternativas para estudar, ele persistiu. E exatamente, juntamente quando a sua família, justamente quando o seu povo, a sua família, mais precisava, ele, portanto, teve uma ideia que aos olhos das pessoas parece simples, mas que precisava de ter conhecimento. Esse conhecimento ele havia adquirido, portanto, nos livros, inclusive num livro em inglês, que ele não dominava o idioma, e que ele teve também isso como um obstáculo a vencer, para que ele pudesse, então, ajudar o seu povo com as ideias, com a maneira como ele fez, para que ele vencesse, portanto, aquele desafio. Ele venceu a pobreza, ele venceu as vozes dos que não acreditavam nele, especialmente até o seu próprio pai, que tenta demovê-lo daquilo que ele sabia que daria certo, porque ele havia, portanto, se preparado para ajudar o seu próprio povo. E mesmo assim, ele persistiu, ele venceu. Qual é ou tem sido a tua reação diante dos gigantes, diante dos desafios, diante do momento em que nós estamos vivendo? Né? Como falamos, os gigantes realmente existem. Eles são assustadores, parecem ser invencíveis. Parece que esse momento que nós estamos vivendo nunca vai passar, mas apenas parece, porque nós podemos confiar que Deus está conosco. A segunda lição que a gente pode aprender do texto sagrado que nós lemos, e que Davi ele se prontificou a lutar contra o gigante, quando todos tinham medo, ele disse: eu vou lutar contra o gigante, porque ele está afrontando o Deus de Israel. E todo mundo saberá que ele salva, não com espada ou com lança, mas pelo poder do braço de Deus. A segunda lição que a gente aprende é que a sua atitude define onde você chegará. Presta bem atenção nisso. A sua atitude é que vai definir onde você vai chegar. E quando a gente observa, Davi ele correu para o desafio. Ele não ficou se medindo, não, ele correu, está lá no verso 48. Ele correu para o desafio. Ele não ficou ali com medo, tentando se esquivar. A sua atitude define onde você chegará. E Davi teve atitude. Ele partiu para a luta, para a batalha. Seja que tipo de gigante você esteja enfrentando, um desafio, né? Ou
qualquer outra coisa que talvez esteja te desanimando, entenda uma coisa: a tua atitude define onde você chegará. É importante a gente destacar isso. Para você vencer os gigantes, os problemas, o medo, você, portanto, deve compreender que vai depender da disposição do teu coração. Se ficares com medo, não terás vitória. Presta bem atenção nisso. É necessário disposição. É necessário que compreendamos que a nossa atitude definirá onde, portanto, chegaremos. Tem gente que muitas vezes esboça uma vontade, um desejo, né? Eu quero ter estabilidade de um funcionário público, eu quero terminar uma graduação, eu quero que a minha história seja mudada. Presta bem atenção. O que é que você tem feito para isso? Olha para mim e responde. O que é que você tem feito para mudar isso? O que é que você tem feito para caminhar na direção, portanto, de conseguir os seus objetivos? Pare de ficar reclamando das coisas. Ficar reclamando não vai mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. Pare de ficar se auto-sabotando, se autodepreciando. Pare de ficar ouvindo as vozes dos derrotados, dizendo: você não consegue, você não tem condições. Pare de ficar ouvindo as vozes dos derrotados e compreenda que a sua atitude vai definir onde você chegará, porque o Senhor estará com você. O Senhor estará com você, né? Se as situações, os relacionamentos estão estremecidos, se o casamento está ruim, se há envolvimento dos teus filhos com drogas, se há, portanto, situações em que você não tem conseguido se dar bem na sua vida profissional, você não tem conseguido ser promovido, né? Pare de ficar dizendo para você que você já é derrotado, de que você não consegue. Comece a orar, comece a trabalhar, comece a estudar, prepare-se. Deus vai estar com você, absolutamente, estará então com você. Lá em Josué capítulo 5 e 6, eu também gosto desse texto, né? É interessante a gente notar que o príncipe do Senhor, é uma figura interessante, né? Diante de Jericó, ali fala com Josué, tem um diálogo com ele, e anima Josué. Seria uma batalha contra muralhas intransponíveis. Eram muralhas altíssimas e muralhas consideradas, aos olhos humanos, intransponíveis. E Josué não ficou impressionado com o tamanho, então, das muralhas, com o tamanho do desafio, porque ele tinha a certeza de que Deus estaria batalhando com ele. Seja qual for o teu gigante, é necessário atitude diante disso. É necessário orar, é necessário trabalhar, é necessário realmente confiar em Deus. Aquelas muralhas de Jericó ruíram, elas caíram pelo poder de Deus. Primeiramente, dependa de Deus. E isso é importante, absolutamente. Não fique com medo, impressionado com o tamanho dos gigantes. Eu gosto de ler biografias. E na biografia de um homem chamado Thomas Edison, norte-americano, é algo interessante, porque diante das circunstâncias da vida, qualquer familiar poderia ter desistido dele. E ele padecia de uma terrível surdez parcial. E a mãe dele recebeu um bilhete da professora dele, dizendo para ela, naquele bilhete: o seu filho não tem inteligência para aprender nada. Olha o diagnóstico, portanto, que foi dado
por aquela professora para a mãe dele. Aí eu pergunto para você, você desistiria do seu filho? Você desistiria, portanto, da criança naquele tempo? A mãe dele, sozinha, é interessante a gente destacar, o criou e o instruiu na escola. Então, se hoje você tem aí uma lâmpada em casa, é como essa lâmpada que está acesa aqui em casa e aí na sua casa certamente também, é por causa de Thomas Edison e por causa da sua mãe, que não desistiu dele. Ela não aceitou a derrota. Não aceite a derrota. Há alguns anos o país inteiro homenageou Thomas Edison, apagando, né, as lâmpadas por 1 minuto que ele mesmo, ele próprio, havia, portanto, inventado. Além disso, muitas outras invenções foram criadas por Thomas Edison. Ele inventou a câmera fotográfica, que hoje nós temos, né, a evolução da câmera fotográfica, o mimeógrafo, o fonógrafo, o transmissor a carvão, o filme movimentado, o gravador, o microfone e mais de 1000 coisas. Procure ler a biografia desse homem, mas é importante destacar, ele venceu porque a mãe dele também não desistiu e eles não aceitaram, portanto, a derrota. Não aceite a derrota. Compreenda que a sua atitude define onde você chegará. Não adianta se desesperar absolutamente. Todos estamos enfrentando esse gigante da pandemia, mas não podemos e não devemos absolutamente desistir. Nessa hora precisamos ser inteligentes, precisamos seguir os protocolos, precisamos ser criativos e mantermos uma atitude positiva, confiante no Senhor para vencer esse gigante. Ele mesmo prometeu que estará conosco todos os dias. Não adianta se desesperar, não adianta gritar, não adianta se esconder, não adianta perder sono de madrugada. É preciso erguer a cabeça e confiar, portanto, no Senhor. Então, essa lição é importante. A sua atitude, como foi a atitude de Davi, que correu para o desafio, ele não ficou escondido. A sua atitude define onde você chegará. E a terceira lição dessa mensagem, né, do texto sagrado, é que cada um precisa realmente aprender a usar as armas certas contra o gigante. Davi, ali naquele momento, deram a armadura do rei para ele não conseguia nem se mexer direito, né? Ele sabia que para a batalha ele precisava, portanto, ter as armas certas para vencer, então, o desafio. E é interessante porque eu ouvi, certo tempo, uma história interessante, né, contada por uma pessoa, e essa história é a história do caçador e da flauta mágica. O caçador, certa vez, comprou uma flauta mágica para facilitar, então, o seu trabalho, né, nas caçadas, né, e ali tudo mais. Entusiasmado, então, com aquele instrumento, o caçador organizou a caçada, chamou os seus amigos, e logo no primeiro dia o grupo se deparou ali com um feroz tigre. E aí o caçador tocou rapidamente a flauta e o tigre, que já estava próximo deles e de seus amigos, começou a dançar e foi fuzilado a queima-roupa. A flauta funcionou, que legal. Horas depois, a caravana foi atacada por um leopardo que saltava para lá e para cá de uma árvore. E ao som da flauta, então, o animal começou a dançar, né, transformou-se, ficou manso, e ali os caçadores não hesitaram e mataram-no com vários tiros. E foi assim, durante todo
aquele período, a flauta sendo tocada, os animais ferozes dançando, caçadores matando, né? Ao final do dia, tudo isso. O grupo encontrou pela frente do final do dia um leão faminto. Aí a flauta soou, mas o leão não dançou. Que é isso? O que está acontecendo? Ao contrário, o leão acabou atacando um dos amigos do caçador. Logo depois devorou o segundo. E aí o tocador desesperadamente fez soar de novo as notas musicais, mas sem resultado algum. O leão não dançava. E enquanto o caçador tocava desesperado, também foi devorado. Aí 2 macacos que assistiam, tudo lá de cima, dos galhos das árvores, em segurança, um disse para o outro, acabou dizendo para o seu companheiro: meu amigo, eu sabia que eles iam se dar mal quando encontrassem com o leão surdinho. É necessário compreender, então. Utilize as armas certas para a batalha. É necessário compreender, as armas de Saul não eram para Davi. Ele não sabia usá-las. Ele não conseguiu andar. Foi até um riacho, tomou 5 pedras lisas e usou apenas uma, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. As armas necessárias, entenda uma coisa, as nossas lutas, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo. A nossa luta é espiritual. Primeiramente, entenda isso, é necessário orar, colocar diante de Deus toda e qualquer situação em oração. É uma luta espiritual que nós enfrentamos, perseguição, desânimo, todas essas coisas devemos compreender que é uma luta espiritual, inclusive essa pandemia. Precisamos aprender a nos derramar mais diante do Senhor. Toda e qualquer situação, primeiramente, confie no Senhor, confie em Deus, não tire os seus olhos dele. Segundo Crônicas 20, versículo 12, Josafá diz em oração para o Senhor: não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Não tire os olhos de Deus. A pandemia está aí, assim como Golias está diante do povo, diante de Davi. Assim como Golias caiu, em nome de Jesus, a pandemia cairá. Em nome de Jesus, nós venceremos. Vamos confiar que Deus está no controle. Vamos confiar que dias melhores virão. Vamos confiar que o Senhor está conosco diante das nossas batalhas, diante do gigante. Não se desespere, não entregue os pontos, absolutamente. Use as armas espirituais. Você não tem conseguido dormir, você tem andado ansioso, você tem andado entristecido, você tem andado sem esperança. Use as armas espirituais. Confie em Deus, absolutamente em Deus. Como aquela música que diz: o nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo. Venceremos esta batalha pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, as crianças estavam recitando outro dia, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de força e de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo. Vença o medo. Como? Confie no Senhor. Absolutamente. Confie em Deus. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Davi sabia que só ele não venceria o gigante. Por isso ele diz: tu vens a mim com lanças e com tudo, mas eu vou a ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa Deus na frente de todas as coisas. E a última lição. Diante de Davi estava o gigante. Qual tem sido o teu gigante? O que tem tirado a tua paz? O que tem te afligido? O que tem te desanimado? Medo de viver? Medo de morrer? As más notícias que comumente estão aí na TV, no rádio, na internet? Medo de ficar desempregado? Medo de passar fome? O que tem sido o teu gigante? É importante compreender que você pode ter vitória sobre o gigante chamado medo, mas você precisa depender totalmente de Deus. Essa enfermidade que está aí do coronavírus tem trazido depressão, tem trazido crise conjugal para muitos casais, tem trazido crise financeira, crise emocional, tem se apresentado como um verdadeiro gigante para todas as pessoas. Qual tem sido o teu gigante? Eu gostaria de encorajar você que está atento a essa mensagem, encorajá-lo a lutar confiando em Deus, a não entregar os pontos. Eu desejo encorajar você a lutar usando as armas espirituais, dependendo do Senhor. E de uma maneira improvável para as outras pessoas, mas para Davi não. Ele saiu ao encontro do gigante com muita vontade de lutar. E ele então tomou a pedra, colocou-a na funda e lançou. E a pedra se encravou na testa do gigante Golias. Ele usava um capacete. E a pedra foi direcionada exatamente no ponto onde deveria entrar. E ali ele caiu. E ele foi derrotado. E mais um gigante foi vencido. E é exatamente isso que acontece quando você sai para a luta, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu desejo encorajar você a confiar, a lutar, a não entregar os pontos. É necessário que você lute, que você ore com fé, que você realmente se disponha a lutar. E você certamente receberá a vitória que vem de Deus. A única forma de vencer os gigantes, presta bem atenção nisso, é depender de Deus. É depender de Deus. Quando dependemos de Deus, podemos sair para a luta, porque Ele estará conosco. Davi, ele tinha experiências com Deus. Ele já havia recebido livramentos, matou o leão e o urso. Ele não foi à batalha despreparado, mas ele foi totalmente na dependência de Deus. Presta bem atenção. Por que ele venceu? Porque ele estava totalmente na dependência de Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Ouvir a voz de Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel. Não ouça as vozes dos fracassados, as vozes dos derrotados, as vozes dos desanimados, que muitas vezes chegam para você dizendo que você não vai conseguir. Ouça a voz do Senhor, confie nele. A sua atitude definirá, portanto, onde você chegará. Esse gigante que você está enfrentando, ele vai cair. Os gigantes existem sim, mas em nome de Jesus, ele cairá. É um gigante absoluto, é um gigante grande, né? Todos os gigantes são enormes, né? E parece que eles se tornam cada vez maiores. Os gigantes se agigantam de uma maneira impressionante, parece redundante, mas na verdade acaba não sendo.
mas é necessário confiar em Deus. Confie em Deus, não somente ou não no seu braço ou no braço humano, mas confie em Deus. Sem Ele, absolutamente não venceremos, mas com Ele nós temos a vitória. Na nossa força não venceremos, mas na força do braço de Deus nós venceremos. Não tenha medo. O gigante está aí, as situações estão aí. Use as armas certas. A luta espiritual, quero dizer para você, esse tempo que nós estamos vivendo é de luta espiritual. E esse Deus está conosco, porque Ele prometeu. Davi venceu na força do braço de Deus. Você vencerá. Nós venceremos na força do braço de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar e nós vamos então encerrar a programação dessa noite. Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque diante dos gigantes da vida, dos problemas, das dificuldades que cada vez mais se apresentam, cada vez mais estão aí, nós podemos confiar que o Senhor está conosco. Nós podemos, ó Deus, confiar de que o Senhor sai conosco para a batalha. Ó Deus Santo, que cada um diante desse momento difícil, desse gigante da pandemia que nós estamos enfrentando, confie que o Senhor jamais nos deixará, que o Senhor jamais nos abandonará, e que possamos, ó Pai, seguir os protocolos de saúde, mas, ó Deus, que ninguém se deixe dominar pelo medo, sabendo que o Senhor está conosco. Podemos, ó Deus Santo, dormir em paz, estar nos preparando para o dia a dia, né, para o trabalho, para a vida familiar, para as atividades que logo mais retornarão em paz, porque o Senhor está conosco. Se alguém estiver desanimado, entristecido, cabisbaixo, em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Deus, visita esse coração. Restaura, Senhor, nosso Deus, a alegria, e que nenhum gigante venha a derrotar quem quer que seja, mas que cada pessoa esteja confiando em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, diante das batalhas da vida, diante da pandemia que está aí. Que os nossos olhos estejam em Ti, certos de que o Senhor está conosco. É a nossa oração, Pai. E nós oramos em nome de Jesus, agora e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, amém. Deus é com você, absolutamente. A vitória sobre o gigante chamado medo depende de Deus. Use as armas espirituais. Avance, Deus é contigo. Que Deus te abençoe, querido, querida. Nós ficamos felizes que você tem nos acompanhado, né? Você pode divulgar essa mensagem que vai ficar gravada, passe para os seus amigos, para os seus conhecidos, que estão lutando contra o gigante. Muitas vezes esses gigantes da pandemia estão desanimados. Há poder no nome de Jesus. Ele te ajudará a vencer todo e qualquer gigante, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. No braço de Deus não tem gigante que fique em pé. Ele derruba todos os gigantes. Quarta-feira, nós convidamos você para participar do culto de oração. Quinta-feira, na sala virtual da MCM, com a irmã Janete, com a irmã Fernanda. Né? Participe, esteja atento. E no domingo que vem, de manhã, 8h30, EBD 9h45, e novamente com o culto da noite. Já teremos ali a participação dos irmãos com a campanha de missões mundiais, com relatórios, com vídeos. Será uma grande bênção. Amém? Que Deus te abençoe, querido, querida. Continua confiando no Senhor. Esse gigante que talvez você esteja enfrentando vai cair, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo culto, se Deus quiser. Que a estrada
sozinho. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz,